Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abendi e esta é uma aula de matemática. E nesta aula de matemática, a gente vai falar sobre limites, mais especificamente do caso do limite da função exponencial. Então, já temos aqui na tela, já coloquei dois limites de funções exponenciais, né? A função em questão é 3 elevado a x. Ela é uma função exponencial porque x, que é a variável, é expoente da potência. Então, nós vamos analisar aqui esse limite para dois casos: para x tendendo ao infinito e para x tendendo a menos infinito. Bom, antes da gente trabalhar exatamente esses dois casos, eu vou abrir aqui o GeoGebra e vou escrever essa função, né? Vamos colocar aqui, ó, 3 elevado a x, e o GeoGebra já me deu o gráfico dessa função. Colocar minha imagem aqui um pouquinho para o alto, né? Estamos aqui, olha, essa função em azul. Então, observe que 3 elevado a x é uma função crescente. Os valores de x, observe aqui na função, que a curva em azul, que é a função exponencial, ela não passa aqui para baixo do eixo x, que é o eixo horizontal. Então, os valores de x, por definição dessa função exponencial, ele tem que ser maior que zero. E nesse caso, nós temos como a base é um número 3, que é um número maior que um. Essa vai ser uma função crescente. Porque se a base fosse um número menor que um, vou digitar aqui, né? Por exemplo, um número menor que um, vamos colocar um terço. Né? Poderia colocar meio, um número qualquer, positivo menor que um. Porque o x, por definição, não pode ser negativo. Então, vamos colocar aqui um terço, colocar entre parênteses, um terço elevado, ó, a gente já viu ali que ele dá 0,3333, que é uma dízima periódica, elevado a x. Ele vai dar como nova cor aqui, ó, a cor vermelha, uma função decrescente. Então, observe que a primeira função, que é 3 elevado a x, é uma função que cresce, aqui azul. Né? Da esquerda para a direita, ela cresce. E enquanto que a função um terço elevado a x, um terço é um número positivo entre 0 e 1, é uma função exponencial decrescente. Então, é essa função aqui em vermelho, que decresce. Muito bem, mas vamos começar então com aquela crescente, 3 elevado a x, que está aqui no nosso quadro de aula. Bom, então nós temos algumas maneiras diferentes de raciocinar para resolver este limite. Bom, uma maneira que eu gosto de indicar, né, para as pessoas que estão começando a estudar limite é assim: pensa num número qualquer que você possa atribuir para o x. Bom, então vamos lembrar que o x tem que ser um número positivo. Né? E não pode ser nem zero nem negativo. Então, por exemplo, vamos colocar aqui 3 elevado a 1. Vai dar 3. Se eu colocar outro número aqui, vamos aumentar o valor de x. Ó, 3 ao quadrado vai dar 9. Então, quando eu aumentei o valor de x de 1 para 2, o y, que é o resultado da função, né? A função é y igual a 3 elevado a x. Então, esse y, que é o 3 elevado a x, aumentou de 3 para 9. Ora, à medida que eu aumento o valor do expoente, se eu colocasse aqui 10, esse resultado vai ficar muito maior. Se eu colocasse 3 elevado a 100, vai ficar maior ainda. 3 elevado a 1000 vai ficar maior ainda. Então, à medida que eu aumento o valor do expoente x, o resultado dessa potência vai ficando cada vez maior. Se eu torno esse aqui, né, esse valor, cada vez maior, maior, maior. Quer dizer, o expoente da potência é de 3 elevado a x. O expoente dessa função, 3 elevado a x. Se eu torno cada vez maior, 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 o resultado desta potência, se eu pegar uma calculadora e calcular, ele vai ficando também cada vez maior, maior, maior. Ou seja, à medida que o expoente x aumenta indefinidamente, à medida que ele tende ao infinito, o resultado também vai aumentando indefinidamente. Então, ele tende ao infinito. Por isso que a gente diz que esse limite aqui, olha, quando x aumenta, quando x tende ao infinito, o resultado é infinito. Deixa eu apagar, que esse infinito ficou feio. Vamos escrever novamente. Ó, infinito. Bom, agora vamos analisar. Deixa eu apagar aqui. Vamos analisar o contrário, né? Se x, agora ele não tende a infinito, ele tende a menos infinito. Então, se ele tende a menos infinito, o que vai acontecer?
Então, uma maneira que você tem de pensar é, aqui, ó, menos infinito. O x agora é o expoente, vai ser um número negativo. Então, se eu coloco, olha, 3 elevado a x, então se é menos infinito, expoente é negativo. Então, se eu colocar 1 para x, expoente negativo, a gente inverte a base, o inverso de 3 é 1/3, o expoente se torna positivo, que é 1. E 1/3 elevado a 1 é 1/3. Bom, se eu pego e aumento para menos 2, então nós teremos 1/3, que é o inverso. Por que que é o inverso 1/3? Porque sempre que o expoente for negativo, a gente tem que inverter a base para o expoente se tornar positivo. E aí a gente calcular essa potência. 1/3 ao quadrado dá 1/9. Então, observe, quando eu diminuir o expoente de -1 para -2, o resultado também diminuiu de 1/3 para 1/9, né? Porque 1/9 é menor que 1/3. Se eu colocar aqui 3 elevado a -10, o resultado vai ser 1/3 elevado a 10, que eu não sei quanto dá, eu precisaria de uma calculadora para fazer essa conta, porque 3 elevado a 10 vai ser um número muito grande. Ó. 1 elevado a 10 é 1, agora 3 elevado a 10, eu confesso que eu não sei assim de cabeça, mas é um número muito grande. Então, se eu tenho o numerador 1 divididos por um denominador, que é um número muito grande, o resultado aqui vai ficando muito próximo de zero. Ó, não é exatamente zero, mas ele fica próximo de zero. Se eu aumentar esse expoente aqui para 100, ó, aqui vai ser 100, teremos 1 sobre 3 elevado a 100. O resultado vai ficar mais próximo de zero ainda. Ou seja, à medida que eu torno esse expoente x cada vez menor, ou seja, era -1, -2, aí passei para -10, para -100, agora ó, para -1000. E à medida que eu torno ele cada vez menor, tendendo ao menos infinito, o resultado vai ser 1 dividido por um número, por um valor muito grande. Agora, se eu tenho 1 que eu divido por um valor muito grande, o resultado é muito próximo de zero. Eu gosto de fazer uma analogia com uma pizza, né? Pensa uma pizza que, olha, primeiro, essa pizza a gente vai dividir para 3 pessoas. Qual é a fatia que lhe cabe? É isso aí. Agora, se eu dividir essa mesma pizza para 9 pessoas, o que que vai acontecer com a sua fatia? Ela vai ficar menor, né? Você ia dividir só com você e mais duas, 3 pessoas. Você ia comer um tamanho de pizza, 1/3 dela. Mas se você dividir, ao invés de você e mais 3, você e mais 8, para 9 pessoas, o teu pedaço vai ficar menor. Se eu dividir para 3 elevado a 1000 pessoas, imagina, né? O teu pedaço vai ser tão pequenininho que você não vai conseguir nem ver. Ou seja, muito próximo de zero. Então, à medida que x tende a menos infinito, o resultado aqui fica cada vez menor dessa função 3 elevado a x, que é uma exponencial crescente, que é zero. Ou seja, esse limite ser zero não é exatamente zero. É um valor que é muito próximo de zero. E ele vai ficando cada vez mais próximo de zero, mas tão próximo de zero que a gente diz que é zero. Mas lembrando, não é exatamente zero. É uma coisa muito próxima de zero. Vamos reavaliar esses limites agora olhando o gráfico? Então, olhando o gráfico, cadê o GeoGebra? Aqui está. Então, vamos analisar, olha só. Se x, olha o eixo x aqui, que é o eixo horizontal. Ó, o x aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então, à medida que o valor de x aumenta, olha a função em azul, ela vai crescendo, ó, vai para o infinito. Né? Porque quando eu digo que o x aumenta, eu quero saber o que que acontece com a função. A função é um y. À medida que x aumenta, o que que acontece com o y? Aumenta também, cada vez mais. Então, no desenho, você vê que ele cresce, infinito. Agora, à medida que x diminui, veja o eixo x, é o eixo horizontal. Agora, para a esquerda aqui, olha, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -10, -100, -1000. Essa linha aqui, azul, ela vai ficando cada vez mais próxima do eixo x. Parece aqui, você olhando, que ela, olha aqui, ó, parece que ela encostou no eixo x, né? Mas ela nunca vai encostar no eixo x. Vamos tentar dar um zoom aqui, ó. Vou tentar dar um zoom aqui para você ver aqui, ó, no -4, né? Parece que encostou, ó. Mas, ó,
Estou aumentando aqui a escala. Está parecendo que encostou. Cadê o menos 4? Está aqui, ó, o menos 4. Ó. Vou aumentar mais ainda. Ah, talvez, peraí, deixa eu fazer diferente. Talvez eu esteja mexendo no eixo errado, né? Se não me engano aqui foi só falta de habilidade com o GeoGebra. Ó. Eu vou aumentar aqui o eixo Y. Né? Ah, sim, tá vendo? Você está mexendo no eixo errado. Eu estou mexendo agora no eixo Y. Mudei a escala aqui do eixo Y, ou o menos 4 aqui que não encosta. Né? Naquela escala original, parecia que encostava. Olha o menos 5 aqui não encostou. No menos 6 parece que encostou, mas vamos lá. Vou mexer na escala aqui de novo no eixo Y. Olha, olha lá, olha o 6 aqui, ó, está distante. Olha o menos 8 aqui que parece estar encostando. Vou dar um zoom. Aqui, ó, vou aumentar a escala. Olha o menos 8 ali que não encostou. Então, por causa da escala, fica aparecendo para a gente que a função em azul tocou o eixo X, mas ela nunca toca o eixo X. Porque eu precisaria de um valor de x, que 3 elevado a x vai dar zero. E esse valor não existe. Até porque 3 elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a zero é 1. Esse resultado nunca vai dar zero. Tá? Muito bem. Vamos então agora. Vamos analisar, então, agora para a função decrescente. Então, vamos baixar aqui um pouquinho. Vamos calcular esses mesmos limites. Minha caneta está aqui. Ó. Então, vamos calcular aqui, ó, o limite de x elevado. Perdão, não é x, né? Função exponencial é 1/3. Então, 1/3 elevado a x. E, de novo, aqui embaixo, o limite de 1/3 elevado a menos... Não, perdão. Aqui é x também. Me enganei aqui, ó. É x também. O que vai variar? Primeiro, vamos analisar para x tendendo ao infinito e depois vamos analisar para x tendendo ao menos infinito. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer o contrário. Antes de fazer aquelas continhas, para a gente analisar mais ou menos o que está acontecendo, vamos olhar o gráfico primeiro. Porque se você conhece o gráfico da função, olhar para o gráfico eu acho que fica mais fácil. Então, vamos para o gráfico de 1/3 elevado a x. Está aqui no GeoGebra, olha. Essa função decrescente, eu só vou voltar aqui à configuração do eixo x. Lembra que eu tinha mexido nele para a gente analisar? Quase boa. Aqui está legal. Vou mexer no eixo x. Agora está. Está legal. Olha só a função aqui. É uma função decrescente. Então, essa linha vai descendo, descendo. Parece que ela encosta no eixo x, mas ela, da mesma forma, não encosta no eixo x. Então, observe que se x cresce, tende a mais infinito aqui para a direita, a função vai se aproximando do eixo x, e quanto mais próximo do eixo x, o y correspondente é zero. Então, quando eu pergunto o limite da função, à medida que x tende ao infinito, o que acontece com o y? O y vai se aproximando cada vez mais de zero. E ele se torna tão próximo de zero que a gente diz que o resultado é zero. Então, esse primeiro limite aqui, olha só, vou colocar a cor para dar a resposta. Esse primeiro limite aqui é zero, já escrevendo um outro resultado. É zero. Agora, se x tende a menos infinito, então vamos analisar, olha só. Se o x tende aqui a menos infinito, olha o eixo x, agora para o lado esquerdo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 10, menos 100, menos 1000, menos infinito. Se x tende a menos infinito, o y correspondente ele vai crescendo. Olha a linha aqui que vai subindo. Então, o que a gente tem aqui? Por exemplo, para x igual a menos 1, deixa eu achar um ponto aqui. Vamos lá. Cadê a... Ó, ponto. Se o x vale menos 1, a função é essa aqui, ó. O y é menos 3. É 3, perdão.
Se o x vale menos 2, já não vai pegar aqui na tela. Eu vou ter que mudar a... Opa, eu vou ter que mudar... Aqui, ó, mexer na janela, né? Vai dar 8. Para menos 2, deixa eu apagar esses dois pontos aqui que ficaram errados. O B e o C. Agora sim, olha, vamos a um ponto. Ó, ponto. Para menos 2, o resultado vai dar 8, porque menos 2 ao cubo... Não, x é 3 elevado ao quadrado, né? Menos 9, é 9, ó. 1/3 elevado ao quadrado vai dar 9. Então vai estar aqui, ó. Tá? Então, olha, o ponto A, quando x vale menos 1. O ponto B, quando x vale menos 2. Então, observe que à medida que eu vou diminuindo o valor de x, o y vai se tornando cada vez menor. Primeiro é 3, depois é 9, aí depois vai ser 27, 81. Então, se o y, à medida que eu vou tornando o x em direção ao menos infinito, o y vai aumentando, é porque o resultado aqui vai ser mais infinito. Então, aqui, olha só, mais infinito. Tá? Mas se você não quiser fazer análise no gráfico, você pode fazer as continhas, né? Simular valores e fazer a continha que eu fiz, como no primeiro exemplo. Olha só. Você vai pegar agora 1/3. 1/3 elevado, pega um valor para x. 1. 1/3 elevado a 1 é 1/3. Agora, se o x eu aumentar 1/3 ao quadrado, é 1/9. 1/9. Ora, se eu colocar 1/3 elevado a 10, vai ficar 1 sobre 3 elevado a 10. Então, de novo, ó, 3 elevado a 10 é um resultado muito grande. Se eu dividir 1 por um resultado muito grande, o resultado aqui fica muito próximo de zero. Não exatamente zero. Então, se eu aumentar esse expoente para 100, vai ser 3 elevado a 100, que ele vai ficar menor ainda, mais próximo de zero ainda. Por isso que o resultado vai ficando mais próximo de zero, cada vez mais próximo de zero, sem, no entanto, jamais chegar ao zero. Por isso que a gente diz que esse limite é zero. Agora vamos fazer o caminho inverso. Agora para menos infinito. Estou apagando aqui meus últimos cálculos. Para menos infinito, olha, é 1/3 elevado a menos 1. Bom, expoente negativo, a gente inverte a base. O inverso de 1/3 é 3, elevado a 1, que é 3. Agora, 1/3 ao quadrado vai dar 1/9. Perdão, mas não é ao quadrado, né? Elevado a menos 2, que agora é menos infinito. Então, aqui não é 1/9. Eu inverto a base, o expoente se torna positivo, dá 9. Então, observe, quando eu diminuir o x de menos 1 para menos 2, o resultado ficou maior, de 3 para 9. Se eu diminuir de menos 2, por exemplo, para menos 10, o resultado vai ser 3 elevado a 10, que é um número muito grande. Se eu diminuir para menos 100, o resultado vai ser 3 elevado a 100, que é um valor maior ainda. Então, à medida que o x tende a menos infinito, o valor, olha, aumentou de 3 para 9, para 3 elevado a 10, 3 elevado a 100, 3 elevado a 1000, que vai ficando cada vez maior, 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 infinito. Então, por isso que, nesse caso, o limite é infinito. Então, vamos voltar lá para o GeoGebra, só para, antes de encerrar esse limite da função exponencial. Vamos voltar para o GeoGebra. Olha a janela de álgebra aqui. Eu vou apagar esses pontos. Essa função decrescente, o expoente é x. Mas se eu colocasse x mais 1, o que ia acontecer? Ó? X mais 1. Ela só ia se mover um pouquinho. Mas o formato dela continua o mesmo. Então, o tipo de análise é o mesmo. E se eu colocasse 2x mais 1 nesse expoente aqui, olha só. X elevado a 2x mais 1. Olha, o formato é o mesmo, ela só vai se movimentando um pouquinho. Ou é um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, mas o formato da função é o mesmo.
Aí o tipo de análise que você vai fazer para determinar esse limite é o mesmo. Então, o limite da função exponencial, você vai sempre analisar se ele tende a mais infinito ou menos infinito. Porque ele não pode, o x não pode ser, por definição, nem zero, nem números negativos. Bom, então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender como calcular o limite de uma função exponencial. E lá no meu canal, Professor Abend, você vai encontrar este e outros vídeos sobre limites e sobre matemática, e eu espero te ajudar com isso. Muito obrigado. Tchau.